Então tá aí, né? Como estava dizendo no vídeo passado, né? Então jogaram a rede em um local e acharam uma parte da imagem. No outro momento acharam a outra parte da outra imagem. E observe, se vocês voltarem na história, vejam os sinais de Deus naquele tempo. A imagem que achou é a imagem de Nossa Senhora negra, né? De cor negra, tá? E o que era na época que imperava no Brasil? A escravidão. O povo negro sofria, do qual 90, quase 99% dos povos do Brasil são descendentes hoje. Então veja o que acontece a partir daí, desse momento. Se vocês olharem na história e verem, foi justamente a partir dali, desse sinal que eles tiveram, que pegaram essas imagens, juntaram, e eles rendiam oração e tomaram como sinal dos céus, a princesa Isabel sancionou a Lei Áurea. Foi naqueles dias, foi sancionado a lei. Foi naquele tempo ali, bem próximo, naqueles dias, que a princesa sancionou a lei e foi aí a libertação da escravidão. Um grande sinal de Deus, né? Veja, um grande sinal de Deus. Deus, ele faz o que ele quer, a hora que ele quer e como ele quer. Veja, se nós voltamos lá, se nós ficamos somente no texto e não vamos no contexto, a gente vai muito menos entender os sinais do céu, porque a palavra do Senhor diz que nós somos bons de entender o seguinte: trovejou, vai chover, né? Trovejou, vai chover. Chegou o tempo da primavera, nós sabemos, do verão nós sabemos, enfim. Sabemos discernir sinais muitas vezes que são visíveis, mas o homem carnal é capaz de entender os sinais dos céus, porque vivem na carne, no ser humano, na sua concepção errônea de ver e de fazer as coisas, né? Imagem, ela é uma coisa, ídolo, veja bem, é uma outra situação. Ídolo é aquele que é colocado no lugar de Deus, para ser adorado como Deus, para ser adorado como Deus. E como disse já anteriormente, claro que existe muitas pessoas que, por não compreenderem, né? Não compreender, se dobram e fazem ali de joelho o tempo todo diante de uma imagem. Mas vamos falar sobre a questão do joelho lá na frente, ainda nesse vídeo ou no outro, sobre essa questão do joelho, né? Então, infelizmente, por não compreender a veracidade e não entender que esses santos, né, como aqui dessa imagem Sagrada Família, na qual acabei de quebrar, que não vai deixar Nossa Senhora, continua no meu coração, o meu sentimento. Um sinal de por onde Deus agiu. Então veja, aqui eu reverencio, porque São José, aquele que aceitou, o homem de fé, o homem que um anjo falou com ele, e que aquele que foi o pai adotivo de Jesus, que cuidou do Senhor, pequenininho, que auxiliou Maria. Como? Não pode ser uma pessoa qualquer. Foi alguém por onde Deus agiu. Por isso apresenta essa imagem da Sagrada Família. Jesus, Maria e José, chamada a Sagrada Família, né? Então, por 30 anos ali, dando testemunho e eles vendo e revendo todas as coisas. É muito importante entender que a adoração de um ídolo é uma coisa, a veneração de uma imagem é outra coisa totalmente diferente. É totalmente oposta àquilo que vamos ver na sequência. Então, o que nós podemos imaginar e ver? A Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus eterno, ele exclui realmente as imagens, ou ele aceita o uso delas? Né? Vamos ver. A gente tem muitas passagens, nós vamos ver se vou mostrar, porque Deus se mandou, não pode, porque... Veja, o Senhor, toda vez que ele narra a questão das imagens na Bíblia, ele fala que ela não pode ser colocada como Deus. Porque Jesus, ele é único.
Ele é único, ele é a plenitude, ele é o senhorio de todas as coisas. É dele que provém, ele é o Senhor do tempo, da situação e de todas as coisas. O poder só emana dele, ele é Senhor. Por isso, o Senhor, ele fala, então veja, ele vem falar dessa questão de deuses. Não confunda, né, imagem com deuses. É muito importante entender. O que falta é condescendência, é entendimento e amor. O que falta entre os irmãos cristãos é amor, né? É muito amor o que falta. Vamos entender na sequência. Então veja o que Deus fala em Isaías 42, versículo 8. Isaías 42, versículo 8, diz assim: Eu sou o Deus eterno, eu sou o Deus eterno. Este é o meu nome, diz o Senhor, e não permito que as imagens recebam o louvor que somente eu mereço. Veja, ele vem dizer, eu não aceito que as imagens tomem o louvor que somente é dado a mim, né? Vamos lá, vamos entender. Versículo 11 do 48 de Isaías. E por amor ao meu próprio nome, que vou agir. Não permito que o meu nome seja profanado. Não deixo que nenhum outro Deus receba o louvor que somente eu mereço. E não é verdade? E não é a pura verdade? Só a Jesus, só a Deus eterno e todo-poderoso, o Senhor de todas as coisas, se deve todo louvor e toda honra e toda glória e toda adoração. Era isso que o Senhor estava dizendo. Não permito que outra imagem, que outros que tome o lugar de mim, a adoração que é dada a mim. Portanto, eu volto a dizer, muitas vezes recebemos uma graça pela intercessão de Santa Teresinha, vamos dizer, São Judas, como as pessoas fazem, muitos, né? São Santo Antônio, entre outros, né? Falam até que Santo Antônio é o santo do casamento, nunca vi isso, mas tudo bem, né? Então veja, recebe uma graça aí de um santo. Aí o que acontece? Aí a pessoa vai na igreja, ou então na rua, ou com a comadre, ou com o compadre, ou na fábrica, onde esteja, a pessoa vai chegar e vai dizer assim: eu recebi uma graça, Santa Teresinha, um milagre de Santa Teresinha na minha vida. Ou recebi um milagre de Santo Antônio, recebi um milagre de São João, eu recebi um milagre de São Judas, de São Expedito. Não. Veja bem. Então veja, muitas vezes, essa forma às vezes errada de dizer, né? Até por uma falta de entendimento, de conhecimento que muitos falam assim. E muitos, por não entender, é mais fácil atacar do que levar a pessoa ao conhecimento e dizer, não, querido, não é assim. Quem te deu essa graça foi Deus Altíssimo, o Senhor da misericórdia, o Cristo da misericórdia, misericordioso, que concedeu a ti esta graça pela intercessão de Santo Expedito, de São Judas, etc, etc. O santo da sua devoção. Então, esse santo no qual você pediu a ajuda e a intercessão dele, ele ajudou você, auxiliou você na sua oração diante do Senhor, e diante do Senhor ele apresentou o seu pedido, vamos ver na sequência isso, apresentou para que você fosse concedida essa graça, auxiliando você na fé, e ele sendo para ti como um espelho de alguém que por onde Deus agiu, espelho de alguém de fé. Logo, você pediu a intercessão desse santo e Deus concedeu esse milagre, essa graça. Logo, o seu testemunho tem que ser: Deus fez o milagre na minha vida pela intercessão dos santos X. Essa é a forma correta de se expressar e de se mostrar, não é? Que Deus, ele é único. Então veja, os santos, eles são nossos intercessores, sim. Mas não, muitos vão entender, muitos irmãos não entendem e dizem que nós colocamos ele como peça principal e como algo de adoração e que ele que concede a graça a nós.
para nós. Não. É tão interessante entender algo muito importante. Hoje nós vemos, às vezes, padres, pastores, leigos, que muitas vezes impõem as mãos sobre pessoas e essas pessoas são curadas e são libertadas. Então veja, essas pessoas são curadas, são libertadas. Quem impôs as mãos? Foi o padre, ou foi o pastor, ou foi aquele leigo, aquela leiga, ou aquele missionário que impôs as mãos. A pessoa, Deus concedeu a graça pela oração de intercessão daquele que estava impondo as mãos, pela força da fé daquele que impôs as mãos. Então não devemos, se não aceitamos os santos como intercessores, não podemos nem pedir a oração de um padre, de um pastor, de um leigo, de uma leiga, de um missionário, de uma missionária. Não podemos pedir, porque eles também se colocam como interlocutor, como intercessor. Aquilo que diz a palavra de Pedro: tudo que ligar na terra será ligado no céu, e o que desligar na terra será também desligado no céu. É muito importante entender o processo desta palavra, aquilo que o Senhor está dizendo nesta palavra. É muito importante compreender e não desfazer. Veja, Deus não aceita que seja colocado outro no lugar dele como Deus. A palavra deixa bem claro isto. Bem claro isto, né? Em Êxodo 20, de 3 a 5, Êxodo 20, de 3 a 5, nós vamos ver o que o Senhor diz aqui. Não adore outros deuses. Não adore outros deuses. Somente a mim. Não faças imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Eterno, sou o seu Deus. Veja bem, eu, Eterno, sou o seu Deus. Não há outros deuses além de mim, diz o Senhor. Estás entendendo? O Senhor está falando de deuses. A palavra está deixando bem claro. O Senhor está dizendo que não coloque uma imagem como Deus para ser adorada e ser colocada no lugar dele. No lugar dele. Vamos pegando justamente aonde muitos se baseiam nesses versículos, mas ficam nesse texto e não vão no contexto do qual nós vamos ver na sequência. Não é? Se eu ficar só nesse texto, logo eu vou ficar como no Salmo 14, versículo 1, que diz: Deus não existe. Se eu ficar só nesse versículo, eu paro e jogo minhas Bíblias fora. Mas eu preciso entender o que o salmista quis dizer nesse salmo. O que diz na sequência? O que estava acontecendo no coração dele? Aí eu não estou no texto, eu estou indo no contexto. Você entende? É muito importante entender os detalhes minuciosos que a palavra de Deus ela apresenta para nós. Com muito carinho o Senhor nos fala isso. No mesmo livro de Êxodo, no versículo 25 seguinte, no mesmo livro de Êxodo, no versículo 25 seguinte, Êxodo 25, 22, diz assim, Êxodo 25, 22. Vamos lá? Diz aqui: ali eu me encontro com vocês acima da tampa do meio dos querubins e lhe darei a minha lei ao povo de Israel. Vamos entender e começar a entender o que o Senhor está dizendo já, e começa o mesmo Senhor que está falando, que diz que não aceita e coloca uma imagem como Deus. E está correto a palavra. E é perfeito a palavra. Né? É perfeito. Eu conheço algumas denominações de igrejas de irmãos, né, que tem bustos de pastores antigos no meio das galerias dos corredores. Igrejas famosas e com muito respeito, não é? Aceito e acho lindo aquilo. Né? O respeito por aqueles que um dia fizeram parte da ramificação de fé daquela denominação.
que tem de errado nisso? Aqueles bustos lá daquelas igrejas é Deus? Não! É alguém que na fé deles foi alguém que por onde Deus agiu. Não é? Foi alguém que foi um instrumento de Deus, instrumento da palavra do Senhor em palavras e ações. É assim que vemos os nossos santos, e pelos testemunhos, e pela história, e por aquilo que aconteceu, e por toda a narrativa contada. Porque veja, todo santo tem o seu histórico. Porque veja, olhar Jesus quando nasceu, no nascimento, quando os reis magos visitam, depois com 2 anos quando ele apresenta no templo, depois aos 12 na festa de Jerusalém, quando a mãe dele se perde dos pais, depois ele aparece só aos 30 anos. Cadê Jesus histórico? Cadê Jesus dos 2 anos até os 12? Cadê Jesus dos 12 anos até os 30? Cadê o Cristo histórico disso aí? Aonde estava o Senhor? O que fazia o Senhor? Busque, querido irmão, entendimento, porque a igreja tem fundamento teológico para explicar em detalhes isso. Não é? Teve essa convivência com eles. Entende? Então é muito importante entender o histórico dos santos, para ver aonde chegaram e por que são tidos e vistos como homens de fé e como sinais de Deus para o povo cristãos católicos. Veja, é muito importante não ficarmos somente no texto. Veja, se nós ficamos no texto, vamos ver que nós vamos nos perder nas palavras. Vamos dar uma olhadinha o que diz aqui em 1 Reis, vamos dar uma passeada, né? 1 Reis, de 6, 23, 29. 1 Reis, 26, 23, 29. Vamos lá. Presta atenção, foram feitos 2 querubins de madeira, de oliveira, né? Que foram colocados no Santíssimo Lugar. Cada um deles media 4,5 metros. Dos querubins tinham o mesmo tamanho, o mesmo formato. Cada um tinha tinha as suas 2 asas. Cada uma media 2,20 metros, 5 centímetros de comprimento. Assim, de distância da ponta de uma para outra, né? Dos 4 metros. Os 2 querubins foram colocados no Santíssimo Lugar, e eles estavam com as suas asas estendidas de madeira, e nas asas tocava uma parede e a outra tocava outra parede, e no meio da sala a asa de um tocava a asa do outro. Os 2 querubins eram folheados de ouro. As paredes do santo lugar, presta atenção, as paredes do santo lugar, do Santíssimo Lugar, eram todas enfeitadas com figuras entalhadas e representação de querubins, palmeiras e flores. E vamos ver em outro momento que até figura de leões também foram colocados nesse templo. É muito importante entender o mesmo Senhor que está falando da imagem, né, que vem dizer que não pode ser colocada como Deus, mas o mesmo Deus manda fazer 2 querubins e colocar sobre a arca. Querubins, e veja, ele ordenou como fizesse os querubins. O Senhor, ele fez a escultura na cabeça daqueles que tinham que fazer. É assim que eu quero. E colocou. E no meio desses 2 querubins, o Senhor falava com o seu povo, com aqueles que eram escolhidos por ele para anunciar ao povo o que ele queria. É muito importante entender, quando eu fico somente no texto, eu passo a contradizer a palavra do Senhor. Eu vou começar a contradizer aquilo que o Senhor está determinando e falando na sua palavra. Né, na sua palavra, em 2 Crônicas 3, de 10 ao 14, em 2 Crônicas 3, de 10 ao 14, vamos ver aqui, 2 Crônicas, está na frente, 3, de 10 a 14, já achei, diz assim:
Salomão, olha, o templo de Salomão. Tá lembrando de alguma coisa? Tá lembrando? Então vamos lá. O templo de Salomão. Salomão mandou fazer 2 querubins de madeira, que foram folheados a ouro, e colocou no santíssimo lugar. Cada querubim tinha as 2 asas. É a mesma passagem que vi lá. Os querubins estavam com as asas estendidas de madeira. Vamos ver lá já ao final, versículo 13. Os querubins estavam de pé, olhando para o santo lugar. Salomão mandou fazer uma cortina para o santíssimo lugar, e tecida de linho fino, e de lã azul, de púrpura vermelha, bordada de figuras de querubins. Veja, né? No templo de Salomão, Deus toca no coração de Salomão para que ele faça esses querubins e apresente ali e coloque ali no templo dele. Veja, querido irmão e irmã, veja que Deus ele prestigia a partir daí, Deus prestigia as imagens, através das imagens de querubins, Deus dá um prestígio. Está em Êxodo 25, 22. Êxodo 25, 22, tá? Vem narrar claramente para nós isto. Vamos lá. Êxodo 25, 22. Diz o quê? Aqui. Ali, veja bem o que o Senhor diz. Ali eu me encontrarei com vocês, e de cima da tampa, do meio dos 2 querubins, eu lhes darei as minhas leis para o povo de Israel. No meio das 2 imagens de querubins que o Senhor mandou fazer, como um sinal. Aquelas imagens eram um sinal da presença de Deus naquele lugar. Logo, quando tem uma imagem de Nossa Senhora na minha casa, é um sinal de alguém que por onde Deus agiu, aquela que diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. É gesso, mas é uma imagem de sinal de alguém que por onde Deus agiu, aquela que foi portadora, sacrário vivo do Senhor, aquela que cuidou do Senhor e que do lado do Senhor por 30 anos ali caminhou, viveu, e diante da cruz calada ela suportou tudo aquilo porque ela sabia quem era o seu filho Jesus, que é Deus único e verdadeiro. Logo, essa imagem me faz lembrar, quando olho essa imagem eu não paro nela, eu vou ao Senhor, porque eu me lembro de alguém que por onde Deus agiu. Entende? Então é muito importante entender e respeitar essa condição de fé de muitos irmãos nossos que mantêm essa fé no coração, né? Assim, por situações e por vivências sobre a fé e na palavra. Entende, querido irmão e irmã? Se você dá uma olhadinha no livro de João, no Evangelho de São João, Jesus também ilustra claramente o Evangelho de João. Ele ilustra a sua morte, ele ilustra o momento que ia acontecer com uma imagem, ele ilustra lembrando Moisés. Se você pega o livro de Moisés, Números 21, de 8 a 9, livro de Moisés, Números 21, de 8 a 9, você vai ver que Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze, uma cobra, e colocar essa cobra em uma haste, no madeiro, para que todos que tivessem aqui, foi mordido por um mal, que diante daquela cobra no madeiro, não é, ali Deus curaria aquelas pessoas. Veja a imagem de uma cobra no madeiro. Jesus faz questão de lembrar isso no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14. Jesus diz o quê? Assim como Moisés levantou a serpente no madeiro, assim também o Filho do Homem será levantado no madeiro, para que todos que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Veja, assim como Moisés levantou a serpente no madeiro, assim também o Filho do Homem será levantado no madeiro, para que todos que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja, Jesus foi levantado no madeiro, na cruz, teve morte como morte de cruz no madeiro. E a cruz, como vem narrar Paulo, vamos lá ver o que diz Paulo em Gálatas, no capítulo 6. Olha o que diz Paulo no capítulo 6. Veja com que tamanho de letra estou escrevendo, com a minha própria mão, o que querem mostrar e se elogiar, esses que estão forçando vocês a circuncidar, eles fazem isso somente por não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Vamos lá. Pois mesmo os que são praticantes da circuncisão, mesmo os que praticam a circuncisão, obedecem à lei. Porém, eles querem que vocês se circuncidem para poderem de terem colocado um sinal no corpo de vocês. Eu, porém, diz Paulo, me orgulharei somente na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, porque para mim, por meio da cruz, o mundo está morto para mim, e eu estou morto para o mundo. Nenhuma diferença se alguém é circuncidado ou não é, não importa, a não ser a nova pessoa, a nova criatura. E todos que seguem esta regra nas suas vidas, que a paz e a misericórdia estejam com eles e com todo o povo de Israel, de Deus. Portanto, que mais ninguém me crie dificuldade, pois as marcas do meu corpo mostram que sou escravo de Jesus. Meus irmãos, que a graça esteja com cada um de vocês. Veja, Paulo vem dizer que mesmo aqueles que aceitam a cruz não respeitam o sentido da cruz. O sentido da cruz é lembrar que foi por amor e foi por resgate para apagar os nossos pecados, para nos trazer uma nova vida. Na cruz se encerrou todas as nossas impossibilidades. Jesus na cruz perdoou, Jesus na cruz remiu os nossos pecados. No madeiro, por isso ele diz, assim como Moisés levantou a serpente no madeiro, o Filho do Homem também será levantado no madeiro, para que todos que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja a imagem que o Senhor está fazendo, a imagem da cobra de Moisés lá atrás, o Senhor trazendo para o presente o momento e daquele acontecimento. E Paulo vem narrar, muitos que criticam aqueles que trazem a cruz, que tem a cruz na sua casa, ou que traz a cruz contigo, ou que o sentido da cruz, fazem isso porque não querem ser perseguidos por causa da cruz. Você entendeu? Vamos dar sequência sobre isso no próximo vídeo, ok? Vamos dar sequência. Aguarda lá, vamos junto.